Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Pelo segundo domingo consecutivo, estamos gravando a nossa mensagem, que deveria ser ao vivo, mas como todas as igrejas estão obedecendo à lei do recolhimento, e estamos aproveitando para transmitir a nossa segunda mensagem nesse domingo. E o assunto deve ser o mesmo do domingo passado, né? Não poderia escapar a questão do coronavírus. E nós estamos tentando entender biblicamente porque dessa pandemia e que a humanidade toda está assustada. E a minha mensagem de hoje é falar justamente sobre isso, assim caminha a humanidade. Vou fazer uma retrospectiva bíblica, desde Gênesis até os nossos dias, como tem caminhado a humanidade e quando se comporta diante de uma pandemia e de uma calamidade. Eu vou ler e aos poucos vou explicando também. Então eu começo dizendo assim na introdução, que está baseado no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. E então tem como o título, já falei, Assim Caminha a Humanidade, como tema, Sem Destino. Vou ler uma pequena introdução, depois a gente vai comentar. Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Essa frase é de uma famosa canção dos anos 70, canção de protesto, e tem tudo a ver com o cenário apocalíptico que estamos vivendo. Jamais imaginaríamos que, em plena era do maior desenvolvimento da humanidade, em que todas as tecnologias atingiram o ápice e os segredos do universo estão quase todos sendo revelados, seríamos apanhados de surpresa por uma pandemia. O que aconteceu afinal? Por que fomos apanhados de surpresa? Por que este vírus mensageiro da morte está causando tanto estrago? Então, Paulo escrevendo a Timóteo, há quase 2000 anos atrás, ele traçou minuciosamente como seria, no final dos tempos, a conduta da humanidade e o caráter do ser humano. Por isso que eu vou dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte é o ser humano dos últimos dias, né? O Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E o segundo tópico seria o culto à criatura, ser humano, né? E o terceiro e último tópico seria a resistência ao Criador. E aí Paulo começa dizendo a Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 3. Então, fazendo um pequeno comentário a essa introdução, o panorama geral dessa pandemia e uma explicação bíblica para esse acontecimento é o caráter humano, né? A degradação do ser humano. E Paulo, ele traça, então, o perfil do ser humano dos últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo agora. E olha aí, ele falou isso há quase 2000 anos atrás. E aí, no primeiro tópico que nós vamos tratar, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que Paulo quis dizer com isso? Então, esses tempos difíceis são resultados da maldade humana, porque os seres humanos, eles se distanciaram do seu Criador. Então eles se tornaram, como diz o texto, egoístas e insensíveis com o sofrimento de seus semelhantes. Ou seja, passou a imperar no coração humano o egoísmo, em que o mundo seria dos espertos. É o que nós estamos vendo hoje, né? Os mais espertos tomam conta de tudo, consomem tudo, e os menos espertos, né, seriam os que sofrem mais, os que não têm recursos, né? Então, de uma maneira geral, os bens da natureza, que foram todos sabiamente equacionados por Deus, a fim de que todos recebessem sua porção de sobrevivência por igual, não é assim agora que está acontecendo, pois passou a dominar aqui no planeta Terra a lei do mais forte, salve-se quem puder. E assim foi
provocando caos. Poucas nações elas são detentoras da maior parte dos recursos naturais e não distribuem aos pobres da terra, enquanto os pobres têm acesso à mínima parte desses recursos naturais e por isso padecem. Então, na verdade, os vírus, essas pandemias, endemias, pragas, elas vêm para dar um alerta à humanidade, para o homem repensar, fazer uma retrospectiva interior, cada um de si, como é que está se comportando, como é que está tratando dos recursos naturais e também em relação ao seu semelhante. Então Paulo traça o perfil que a humanidade, os homens, os indivíduos seriam realmente traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, e até tendo a forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. E aí ele aconselha ao seu discípulo Timóteo que deveria fugir dessas pessoas que vivem desse modo, e que ele não fizesse parte desse sistema, mas que tentasse construir um mundo melhor. Então, diante do caos instalado, parece quase impossível realizarmos essas mudanças necessárias, pois tudo está dominado. Quando o ser humano passa do limite e tenta interferir no que Deus criou, ou seja, em toda a natureza, e não se arrepende de suas más condutas egocêntricas, então o Criador intervém. Então, desde o princípio tem sido assim. A gente vê na história, como eu já falei para vocês no início, de Gênesis, Apocalipse, se repetindo esse fato. Lá em Gênesis nós temos a história da Torre de Babel com Nimrod. Ele queria ser famoso e tentou construir uma torre segundo o pensamento dele, para atingir o céu. E também na história, no decorrer, na história bíblica, temos o surgimento dos grandes impérios, o do Egito, por exemplo. Aí temos o assírio, babilônico, medo-persa e romano. Então todas essas pretensões humanas de dominar todo o mundo e se tornarem um Deus sucumbiram. Então todos esses grandes impérios, os líderes desses grandes impérios, eles se achavam deuses, né? E queriam ser adorados pelo ser humano. Aliás, é o que nós vamos falar agora, nessa segunda parte da mensagem, que é o culto à criatura. Deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. Então eu vou começar dizendo que desde a queda de Adão até o momento atual, sempre existiu o desejo perverso no coração humano de se tornar um Deus e ser adorado pelo seu próximo. Então, quando Satanás tentou a Jesus Cristo no deserto, não foi isso mesmo que ele ofereceu a Jesus, o nosso mestre? Olha o que diz Lucas lá, Lucas capítulo 4. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestará culto. Então Satanás, ele conhece que no coração humano tem um desejo de ser adorado, de se tornar como um Deus. E ele fez várias tentativas para que Jesus o adorasse, e alegando ele que se assim se comportasse Jesus, passasse a adorá-lo, ele ia recompensar Jesus com fama, poder, para que ele fosse adorado pelos outros semelhantes. Então, Deus nunca vai dar sua glória para ninguém. Diz lá em Isaías 42:8, ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, esse caos que nós estamos vivendo agora, essa destruição silenciosa, é realmente o castigo de Deus. Os mensageiros de Deus estão aqui na Terra, mostrando que o ser humano estava querendo passar do limite. Então Deus está dando mais uma oportunidade
para o arrependimento, para buscá-lo, para adorá-lo, porque só ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. O ser humano, ele quer ser adorado e se auto-intitula Deus. E pela força e pelo medo, ele quer fazer um culto, que as pessoas prestem um culto a si mesmo. Vamos ver aqui na história, exemplo do passado. Como já citamos, no Egito, nós temos o grande faraó Ramsés II. Aliás, era o faraó quando Israel estava escravo no Egito. E ele se achava um deus também. E forçava as pessoas a adorá-lo. E se passarmos depois do Império egípcio, nós vamos ter o Império da Síria. E aí tem vários imperadores, vários reis da Síria que também se achavam Deus. Lembro da história do Tiglat-Pileser III, que foi o que invadiu Israel. Ele achava-se também, se considerava um Deus e obrigava as pessoas também a adorá-lo. E aí passamos para a Babilônia e todos conhecem Nabucodonosor, né? O grande Nabucodonosor, que virou até bicho, queria ser adorado e se achava o verdadeiro Deus. Foi castigado e virou uma fera e ficou durante 7 anos afastado, morando na selva, no mato, e quando se arrependeu, então ele deu glória a Deus e ele foi curado dessa mania, dessa grandiosidade que se achava, pretendia ser Deus. Temos também na história da Pérsia, do Império Medo-Persa, Cambises, que nós conhecemos aqui também como Ciro, que também se achava como um deus. E passando para Roma, o Império Romano, também temos a mesma figura de um imperador, que era Nero, querendo que todos adorassem, se comportando como um deus, tendo o poder da vida e da morte. E Roma caiu, e todos esses impérios sucumbiram. E falando do passado, mas não esquecendo do presente atual, né? Ou um passado recente, nós temos também a história do comunismo, quando Joseph Stalin matou mais de 40 milhões, 50 milhões, né, de pessoas, impondo terror, medo, carnificina, ditador da Rússia. E a China depois com Mao Tse-tung, nos anos 40, quando ele implantou o comunismo na China, que até hoje a China é comunista. E quantas pessoas morreram? Milhares, milhões de pessoas. E atualmente ainda temos o ditador Kim Jong-un, da Coreia do Norte, que se considera também um deus no seu país. Então, traçando assim uma comparação com o que Paulo diz, que falou há 2000 anos atrás, e como está acontecendo hoje, a humanidade não evoluiu muito, pelo contrário, piorou. E Paulo tinha razão quando afirmava, há quase 2000 anos atrás, que no final dos tempos os homens iriam de mal a pior, teriam um comportamento bem pior. E qual é a questão toda? No tópico 3 que nós vamos falar agora, a resistência ao Criador. Há no coração do homem uma resistência a Deus, quer rivalizar-se com Deus, quer tornar-se tão poderoso como Deus ou desafiar o Criador. Então a grande tolice da humanidade é essa sua pretensão, como se pudesse, de resistir ao seu Criador ou rivalizar-se com ele, como se fosse da mesma altura. Então, desde a criação, essa luta tem sido incessante. O ser humano traça planos segundo o seu coração e não teme a Deus. Eles acham que podem andar segundo os seus maus pensamentos e aos desejos malignos de seus corações. Desprezam a palavra de Deus e fazem planos segundo as suas mentes cauterizadas. Veja o que Deus diz a respeito disso. Nós encontramos isso lá em Isaías. É interessante esse texto de Isaías, que dá um retrato do que está acontecendo agora. Ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé,
Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também executarei. Então, essa questão de rivalizar-se com Deus, de querer ser igual a Deus ou desafiar a soberania de Deus, tem levado o homem à destruição. O quadro dele que nós estamos vendo agora. O coronavírus tem implantado o terror, o medo, e não tem nenhuma arma contra os mensageiros de Deus, são os vírus, né? Eles estão fazendo um papel de autodestruição sem derrubar um prédio, sem fazer barulhos, e as pessoas estão sucumbindo. Isso, na verdade, é um alerta de Deus, apenas um pequeno recado de Deus para que eles se lembrem que o Senhor é o único Deus e não há outro Deus. Quero ainda finalizar a respeito da resistência ao Criador. Quando essa resistência a Deus se torna uma obsessão, então o Criador entra em ação. Ele usa de diversos meios, até mesmo os vírus, que são seus mensageiros. Só assim os habitantes do glorioso planeta Terra percebem como são frágeis e indefesos. Essa pandemia do coronavírus é uma interferência do Altíssimo. Ele está dando um basta nas pretensões malignas das nações que imaginam como se fosse possível tomar o lugar de Deus. Então, não adianta resistir ao Criador. Não adianta fazer planos e colocar Deus à parte, como se você tivesse autonomia para fazer isso. E os países, algumas nações, estavam agindo dessa forma, destruindo a natureza, consumindo exageradamente, e aí está vindo a resposta de Deus. Certamente, depois dessa pandemia, todo mundo vai repensar o seu papel na humanidade, seu papel aqui na história, o papel na sociedade e o relacionamento com o seu semelhante. E aí eu quero dizer, novamente, para aqueles que não temem a Deus, que Deus não precisa convencer você para temê-lo. Aqui a palavra dele mesmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É interessante, a palavra lá, muitos anos, aí escreveu isso aí, 700 anos antes do nascimento de Jesus, e Deus já está falando dirigindo-se às nações. Ele previu que as nações iam se levantar, os reinos iam ter pretensões malignas, de acharem que são os dominadores do universo. Mas Deus é o Criador, sustentador, e Ele vigia o universo. Então, só há uma saída. Qual que é? Será uma vacina, um remédio para de imediato parar essa pandemia? Era excelente, né? Mas o problema vai perdurar, vai persistir na teimosia do ser humano em não sujeitar-se a Deus, não submeter a Deus nem receber o seu Filho Jesus Cristo, o enviado dele a este mundo. Então só tem uma saída mesmo, é temer a Deus, não resisti-lo, amá-lo, porque ele deu o seu Filho amado para salvar todos os seres humanos pecadores. Então, meus amigos, não se assuste com a pandemia, com o coronavírus. Dê glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque é Ele que mandou os vírus, os mensageiros, para mostrar à humanidade como eles são indefesos e não têm nenhuma condição de resistir a essa pandemia. Lamentamos pelos que estão sofrendo, pelos que perderam entes queridos, mas não tem outro modo. Dessa forma que o Criador está falando à humanidade para que se corrijam e voltem atrás e adorem o Senhor, o Rei das Nações. E assim o planeta Terra terá paz e todos viverão em harmonia. Muito obrigado pela sua atenção e fique na paz do Senhor e tenha um bom domingo.